abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês, e saibam que vocês assim são alegria nossa nessa noite de recebê-los aqui. Quem nos visita pela segunda vez está nos visitando, terceira vez, aí que bênção, ó. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nós que somos, e eu digo que a Betel não é um lugar para frequentar, a Betel é uma igreja para pertencer, amém? E Deus nos deu uma direção muito clara, e nós nos movemos na direção de Deus, nós entendemos a direção de Deus, e nós compartilhamos primeiro entre nós pastores, pastor Márcio, pastor Mar, e compartilhamos em seguida com a liderança da igreja. E nessa noite é um tempo de compartilharmos essa visão com toda a igreja. Nós precisamos entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer no nosso meio. Nós precisamos nos mover naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Porque quando a igreja se move naquilo que Deus quer, os nossos lares são impactados. A vida de cada cônjuge é impactada, a vida dos nossos filhos são impactadas. As nossas vidas em todas as áreas são impactadas. Porque quando nós nos movemos na visão de Deus, nós nos movemos em um propósito. E a coisa melhor que Deus nos dá é um propósito. Porque quando nós não temos um propósito, nós vivemos de qualquer maneira. Mas quando nós temos um propósito, nós nos apaixonamos por aquele propósito. Então nós perseguimos aquele propósito, nós queremos alcançar aquele propósito. E nós então pedimos a Deus que nos capacite a alcançar esse propósito. Pastor, o que Deus tem para Betel em 2025? Deus tem para nós metas grandes, audaciosas, mas difíceis de serem alcançadas. Quem pode dizer amém aí? Nós temos metas grandes, difíceis, audaciosas, metas em que nós precisamos estar com o nosso coração em Deus, porque não vai ser pela nossa força, não vai ser pelo nosso braço, é pelo Espírito Santo de Deus. O seu lar será alcançado, não vai ser por aquilo que você faz, ou por aquilo que você tenta fazer na sua força, não. Vai ser por aquilo que você tem colocado diante de Deus. E se você tem colocado diante de Deus a sua casa, a sua família, pode ter certeza que as coisas na sua casa serão bem-sucedidas em nome de Jesus. Essas metas grandes, audaciosas, difíceis, elas estão na palavra do Senhor. Não há outro lugar que Deus vá buscar direcionar a nossa vida. Não há outro lugar, não há outra forma de nós termos os nossos lares abençoados em 2025. Não há outra forma de você ser bem-sucedido em 2025. Não há outra forma da Igreja Batista Betel ser bem-sucedida em 2025, a não ser voltar-se para a palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido? O pastor Márcio pregou e ele disse, olha, e tudo que ele disse no Salmo é, eu voltar para a palavra de Deus, porque é Ele que vai edificar a minha casa. Nós imediatamente nos lembramos. O livro de Atos, no capítulo 2, é um livro que fala de uma igreja que saía para vencer. De uma igreja que tinha lutas, que tinha dificuldades, mas em tudo era uma igreja vencedora. Era uma igreja que não permitia que o inferno prevalecesse. Era uma igreja que não permitia que o mal vencesse. Era uma igreja que o capítulo 2 diz que via milagres. Era uma igreja que via maravilhas. Era uma igreja que tinha tudo em comum. Era uma igreja que perseverava unânime na oração, no louvor, no partir do pão. Era uma igreja que tinha alegria quando se reunia para adorar a Deus. Essa era a igreja no livro de Atos.
E para muitos hoje parece uma utopia nós vivermos uma igreja conforme o livro de Atos, mas Deus tem nos despertado para a certeza que isso não é utopia não, é o que nós vamos viver aqui na Betel em 2025 em nome de Jesus. O versículo 47 diz que essa igreja perseverava unânime na oração, no louvor. Essa igreja, ela caía na graça do povo, ela era admirada pelo povo. E a essa igreja, o Espírito de Deus acrescentava os que iam ser salvos. Na Betel, o que nós desejamos e pedimos ao Espírito Santo, que não seja diferente dessa igreja. Seja uma igreja que tenha tudo em comum. Seja uma igreja que tenha alegria de se reunir. Seja uma igreja que tenha alegria de ter relacionamentos. Seja uma igreja que tenha alegria de ajudar um ao outro, auxiliar um ao outro. Seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Pois é o Espírito Santo de Deus que nos enche. E quando o Espírito Santo de Deus toma um lugar, aí não tem mais lugar para a obra da carne. Não tem mais lugar para vaidade, para orgulho, para contenda, para divisão, para dissensão. Não tem lugar para isso, porque onde o Espírito de Deus está, há comunhão. E nós desejamos isso para Betel. E dentro dessa visão muito clara, Deus vai nos conduzir a viver alguns ciclos e alguns períodos. E você vai falar assim comigo nessa noite: pastor, mas o senhor está dizendo uma coisa tão simples, uma coisa tão assim do nosso dia a dia. E eu quero te explicar muito bem isso. Há 1 ano e pouco atrás, quando eu cheguei aqui em São João, quando Deus nos trouxe para São João, eu e a minha esposa, o plano era que eu viria em agosto e ela viria no final do ano, para que ela pudesse cumprir o contrato dela, trabalhando lá no governo do estado. Mas imediatamente nós percebemos que não adiantaria eu ficar sozinho aqui, eu precisaria dela. E nós então viemos debaixo de uma direção do Senhor. E eu sempre digo, irmãos, irmãs, eu não sei o tempo de Deus. A Bíblia diz que aquele que é guiado por Deus, ele é como o vento. Ele não sabe aonde o Senhor quer soprar. Mas eu sei de uma coisa: se Deus nos trouxe esse lugar para junto com os demais pastores, para junto com a liderança, para junto com essa igreja, Deus nos trouxe debaixo de um propósito. E a coisa que eu mais tenho medo é de não ser ou deixar de cumprir o propósito de Deus. Se você tem que ter medo na sua vida, tenha medo de não cumprir o propósito que Deus tem para você. Se você tem algum medo na vida, tenha medo de ser aquilo que quer que você seja. Tenha medo de não ser vencedor, porque a palavra diz mais que vencedor. Então, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada sobre café. E o que predomina aqui na região da zona das matas é o que, irmãos? A nossa economia gira em torno do... Mesmo aqueles que não estão empregados na lavoura ou não têm lavoura, você sabe muito bem que tudo na cidade, ele gira em torno do... Se a saca do café está 2.500, quem tem café dá glória a Deus, quem não tem café dá glória a Deus também, não é verdade? Porque se você não tem lavoura, você trabalha na lavoura,